Então agora a gente vai ter um exemplo com a estrutura para. Vamos ver como é que ficou? Então aqui eu tenho a estrutura para. Você vê que é a mesma coisa. Variáveis do tipo real, nota 1, nota 2 e média, variável caráter, que é uma variável nome do tipo caráter, e um contador, que é de tipo inteiro. Repara que agora eu não tenho a incrementação do meu contador. Na verdade, eu tenho bem aqui, ó. Na linha do para, eu vou fazer tudo. Ó. Aqui eu vou ter o contador iniciado quando eu faço conte de 1, ou seja, conte vai receber 1. E aqui eu vou ter o teste do flag até 50. Ele vai fazer toda a repetição. E o contador é incrementado justamente aqui mesmo. Então ele vai rodar tudo isso. Quando ele voltar aqui, o contador já foi incrementado automaticamente. Repara que aqui no final eu não tenho aquele conte recebe conte mais 1. Porque isso já acontece, a própria estrutura faz isso para mim. Então, ela aparentemente é uma estrutura mais cômoda, porque a única coisa que eu tenho que fazer é fazer para, botar lá o contador de quanto até quanto, faço e fim para. E depois repete. Você repara até que ela ficou bem menor em número de linhas, né? Ficou um pouco menor do que a outra. A outra você viu até que eu tive que botar ela num slide todo separado, senão ia ficar muito pequeno. E aí aquela velha história, vai receber o nome do aluno, leia nome, escreva a nota 1, leia a nota 1, escreva a nota 2, leia a nota 2, calcula a média e apresenta as informações solicitadas. Depois de vermos os 3 exemplos, podemos ter uma impressão de que a estrutura para é a melhor, pois com ela não precisamos nos preocupar em fazer testes condicionais para verificar se o flag foi alcançado, como na estrutura repita, ou ter que implementar o contador fazendo os incrementos, como na estrutura enquanto e na estrutura repita. Contudo, todos os exemplos que fizemos até agora são exemplos nos quais sabemos a quantidade de alunos que queremos calcular e apresentar o nome e a média. Se tivermos uma situação na qual tenhamos que ler uma quantidade indeterminada de alunos, essa estrutura não vai funcionar. Desse jeito que nós colocamos agora. Uma forma de resolver a situação é solicitar ao usuário que ele informe quantos alunos serão lidos. Para isso, bastaria entrar com o comando escreva, com uma mensagem solicitando que o usuário entre com a quantidade de alunos, e um comando leia para armazenar o número em uma variável. Veja como ficariam os exemplos com essas alterações. Então, olha só, o que eu tenho agora aqui? Eu tenho um exemplo do enquanto, é o mesmo algoritmo que vai ler as 2 notas do nome e as 2 notas do aluno, e vai calcular e apresentar o nome e a média do aluno. Só que ele vai ter, agora eu vou dizer quantas vezes eu quero que esse algoritmo rode. Se vão ter 30, 20, 15, 10, 5, 6 alunos. Então, olha só, continua a mesma coisa. Eu tenho variável nota 1, nota 2 e média do tipo real. Eu tenho a variável nome do tipo caractere. Eu tenho um inteiro conte, que é o contador. E agora eu criei mais uma variável inteira, chamada QTD alunos, ou seja, a quantidade de alunos. E aí o que eu vou ter? O incremento do contador, então aqui tem conte recebe 1, e lá no final a mesma coisa, conte vai receber conte mais 1, igualzinho na outra. A única coisa que eu vou ter agora é o seguinte, aqui, ó, antes da estrutura enquanto, o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho lá o teste do flag, mas antes dele eu vou ter aqui a leitura da quantidade de alunos que eu quero ver. Então tem aqui, ó, escreva quantidade de alunos na turma, leia a quantidade de alunos, entrada de número de repetições feita pelo usuário. E aqui no meu condicional do enquanto, eu mudei aquele valor que antes era 50, agora é o valor que foi armazenado nessa variável QTD alunos. Ou seja, se eu colocar ali que eu tenho 70, ele vai fazer essa repetição 70 vezes. Se eu botar ali que eu tenho 5, ele vai fazer isso 5 vezes. Então eu dei um pouco mais de dinamismo ao meu algoritmo. Veja que eu não mudei nada na estrutura de repetição. Ela continua do mesmo jeito. A única coisa que eu fiz foi substituir aquele número fixo que eu tinha aqui, de quantas repetições aconteceriam, por um número que vai ser digitado, vai ser passado pelo meu usuário. Então a única coisa que eu fiz foi um escreva, leia,
e aí eu substituí aquele 50 por essa quantidade de alunos. A única coisa que o cara vai ter que saber é que no início do uso do algoritmo, ele já tem que saber quantos alunos tem na turma. Ele digitou ali, ele vai ficar repetindo isso aqui da mesma forma até que enquanto o contador for menor ou maior do que menor ou igual à quantidade de alunos. Beleza? Vamos ver agora aqui o exemplo usando repita com o usuário determinando o número de repetições. Então você vai ver aqui da mesmíssima coisa, gente. Eu tenho variável nota 1, nota 2 média do tipo real, a variável nome do tipo caractere e mais uma vez o contador e a nossa querida variável quantidade de alunos. O contador vai receber 1 e aí eu venho aqui, ó, escreva a quantidade de alunos na turma. Leia QTD alunos. Repara que eu sempre vou fazer essa leitura fora do laço de repetição, porque senão ele vai ficar repetindo tudo isso aqui. Toda hora eu vou ter que digitar a quantidade de alunos e ele vai entrar em loop infinito, porque a quantidade de alunos vai ser sempre menor do que o conte. Entendeu? O conte vai ser sempre menor do que a quantidade de alunos. Então veja bem, aí eu tenho aqui, ó, se o contador for maior do que a quantidade de alunos, então aqui, ó, o meu contador já foi aqui incrementado com 1, aqui embaixo ele vai ser, né, ele foi iniciado, desculpa, com 1, aqui embaixo ele vai sendo incrementado de 1 em 1, eu tenho aqui o meu teste do flag, só que agora, ao invés de eu ter aquele 50 aqui, eu tenho quem? A variável quantidade de alunos. Variável essa que foi alimentada pelo usuário aqui antes da minha estrutura de repetição. Então, se eu digito aqui, como no exemplo anterior, 10, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. Se eu digitar 50, ele vai digitar 50 vezes. Então, mais uma vez mostrando que com uma pequena alteração na lógica, não tem alteração nenhuma na questão da estrutura condicional, eu só usei a lógica. Eu já tinha a minha estrutura condicional, a minha estrutura de repetição. Eu estou falando com estrutura condicional toda hora, desculpa, gente. A minha estrutura de repetição lá montada, a única coisa que eu fiz foi dar uma mexidinha na lógica, troquei ali um número fixo por uma variável. Agora, será que eu consigo fazer isso com a estrutura para também? Vamos ver então um exemplo usando para com o usuário determinando o número de repetições. E aí, mais uma vez, eu tenho toda aquela parte da declaração das variáveis, vou declarar o count e vou ter a quantidade de alunos. E aí eu tenho aqui, ó, a minha estrutura, onde o contador é iniciado e incrementado, count de 1 até quantidade de alunos. Aí, mais uma vez, eu tenho o teste do flag e aqui eu vou ter o quê? O usuário com a entrando o número de repetições. Igualzinho os outros exemplos. Se o cara digitar aqui a quantidade de alunos 30, ele vai repetir isso aqui 30 vezes, porque vai ser conte de 1 até quantidade de alunos. Como aqui eu digitei 30, o que vai ter dentro de quantidade de alunos? O valor 30. E aí isso aqui vai ser repetido 30 vezes e assim sucessivamente. Beleza, então?